Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: morre motociclista que se envolveu em acidente na BR-480 entre Erechim e Barão de Cotegipe. E também um adolescente de 16 anos morreu após a moto que ele conduzia colidir frontalmente com uma caminhonete em São José do Ouro nesse fim de semana. Além disso, você segue conhecendo os candidatos escolhidos nas cidades aqui da região do Alto Uruguai a candidatos a prefeito. E você vai ver no esporte também os gols do Ipiranga, que venceu o Criciúma no fim de semana e está mais perto da liderança do seu grupo na Série C. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Após o nosso feriado Farroupilha, nós estamos de volta com as informações aqui da nossa região de Erechim, do Alto Uruguai Gaúcho. E a gente já começa a nossa edição nesta segunda-feira falando de segurança pública para você. Olha, morreu um motociclista que se envolveu em um acidente entre uma moto e uma caminhonete na BR-480 entre Erechim e Barão de Cotegipe. No dia 5 de setembro, ele foi socorrido e ficou internado durante 14 dias, mas não registrou os ferimentos e faleceu nesse fim de semana. Faleceu na última sexta-feira o motociclista que se envolveu em um acidente no dia 5 de setembro na BR-480 entre Erechim e Getúlio Vargas. Facione Luiz Baruffi estava nesta moto que, de acordo com populares, seguia pela rodovia, quando a caminhonete, que estava em uma estrada vicinal, tentou acessar a BR, ocorrendo a colisão. Baruffi foi socorrido e ficou internado por 14 dias, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Facione Luiz Baruffi era natural de Ipiranga do Sul e trabalhava como administrador de empresas. Só uma correção, na reportagem nós citamos aí que a BR-480 fica entre as cidades de Erechim e Getúlio Vargas, mas o certo é que ela fica nas cidades entre Erechim e Barão de Cotegipe. Pedimos desculpas pelo nosso erro. Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, um adolescente de 16 anos morreu em uma colisão frontal da moto em que ele conduzia com uma caminhonete. O acidente aconteceu no fim de semana lá em São José do Ouro. Um jovem de 16 anos morreu em uma colisão frontal entre uma caminhonete e a moto que ele conduzia na noite do último sábado em São José do Ouro. João Manuel dos Santos chegou a ser levado para o hospital pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor da caminhonete saiu do local sem prestar depoimento à polícia. O acidente foi registrado pela Brigada Militar e terá suas causas apuradas agora pela Polícia Civil. Muito bem, olha, o motorista da caminhonete até o momento não foi encontrado pela polícia, que segue agora investigando esse caso. Duas pessoas também ficaram feridas em um acidente na RS 135 entre Erechim e Getúlio Vargas nesse fim de semana. Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois veículos na RS 135 entre Erechim e Getúlio Vargas na manhã deste sábado. De acordo com populares, um dos veículos colidiu na traseira um do outro. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Santa Terezinha. Não há informações sobre o estado de saúde delas. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Em São José do Ouro, um veículo acabou saindo da pista e capotando. Dentro do automóvel estavam 4 pessoas. 2 delas tiveram ferimentos. Um veículo acabou saindo da pista e capotando na RS 343 em São José do Ouro na tarde deste domingo. O acidente aconteceu próximo à comunidade de Passo das Ilhas. De acordo com os bombeiros voluntários do município, 4 pessoas estavam no veículo, 3 adultas e uma adolescente, que seriam de Barracão e São José do Ouro. 2 apresentaram fraturas e foram levados até o hospital do município. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Olha, agora mais um caso chocante aqui da nossa região, viu? A Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos, padrasto de uma criança
que morreu lá em São José do Ouro no último domingo, sem ser esse no outro, viu? O padrasto estava sozinho com o menor em casa e disse que ele caiu no banho e acabou batendo a cabeça. Mas os médicos no hospital constataram várias lesões no corpo da criança. Agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que investiga se não trata-se de mais um homicídio contra um menor aqui na nossa região. Muito triste esse caso. Veja. A Polícia Civil prendeu provisoriamente um rapaz de 21 anos, padrasto de um menino de 3 anos que morreu na noite do último domingo em São José do Ouro. A criança deu entrada no hospital da cidade levada pela mãe, que explicou aos médicos que quando chegou em casa, o padrasto, que estava sozinho com a criança, informou que ela caiu durante um banho e bateu a cabeça. Logo após, ele colocou o menor na cama. A mãe, ao perceber que a criança não estava bem, pediu o auxílio de um vizinho e levou o menor até o hospital. Ainda na noite de domingo, o padrasto saiu de casa e se apresentou na delegacia na segunda-feira, na companhia de um advogado, mas não retornou para prestar outros depoimentos, até ele ser detido nesta sexta-feira provisoriamente. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi solicitada até a conclusão das investigações. O que foi repassado para a equipe médica é que havia uma concussão, havia uma lesão no lóbulo, ali destacado no laudo. Depois eu posso mostrar que é o laudo que foi passado, inclusive do atendimento, que ela tinha um relato e foi presenciado uma lesão na cabeça. E isso também vai ser complementado pelo laudo médico pericial da equipe do Instituto Geral de Perícia. Olha, a Polícia Civil está investigando esse caso, aguarda aí o laudo oficial do Instituto Médico Legal, né? E o homem está detido aí, como a gente viu, no presídio estadual lá de Passo Fundo. A defesa dele foi procurada, mas até o momento não se manifestou sobre esse caso. Seguimos com outras informações. Olha, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estupro lá em Machadinho, viu? A prisão dele foi decretada após a vítima procurar uma delegacia lá do município. Um homem suspeito de cometer um estupro foi preso pela Polícia Civil em Machadinho na tarde desta sexta-feira. A investigação contra ele iniciou logo após a vítima registrar a ocorrência na delegacia da cidade, na quinta-feira. Logo após, o mandato de prisão foi expedido pela Justiça contra o suspeito. O homem, após ser detido, foi encaminhado para a delegacia e logo após levado ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde ficará à disposição da Justiça. Mais detalhes sobre o caso não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, segundo a Polícia Civil. E no centro aqui de Erechim, bombeiros precisaram combater um incêndio nesse fim de semana em um prédio abandonado. O local foi invadido por moradores de rua e usuários de drogas, segundo vizinhos lá daquela região. Veja na informação. Bombeiros atenderam na tarde deste domingo um incêndio em um edifício abandonado no centro de Erechim. O prédio fica na esquina das ruas Silveira Martins com Marechal Floriano e, segundo vizinhos do local, a área foi invadida há alguns anos por moradores de rua e também usuários de drogas. As chamas foram contidas e ninguém foi encontrado no local. O Ministério Público Federal denunciou 6 pessoas pelo envolvimento na morte de um erechinense em Feliz, no início do mês de setembro. Ele foi assassinado enquanto estava trabalhando dentro de uma relojoaria e ótica no centro da cidade, que foi assaltada. Os bandidos acabaram sendo presos pela polícia. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou na última sexta-feira 6 pessoas envolvidas na morte de um representante comercial de Erechim, em Feliz, no dia 3 de setembro. Ele estava em uma joalheria que foi assaltada e teria reagido ao ataque. Na denúncia, os promotores sustentaram que os acusados planejaram a ação e chegaram a visitar a loja na noite anterior ao roubo. Do local, foram levados 7 relógios avaliados em quase R$5.000. Além dos crimes de roubo e homicídio, os denunciados também vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e formação de organização criminosa. Olha, nesse fim de semana a região de Erechim registrou a 48ª morte de uma pessoa que estava com coronavírus, né? O homem de mais de 80 anos de idade é de Entre Rios do Sul. Essa foi a 2ª morte lá do município pela doença.
Mais um óbito de uma pessoa com Covid-19 foi registrado neste fim de semana no Alto Uruguai Gaúcho. Um homem de 81 anos, morador de Entre Rios do Sul e que estava internado desde o dia 28 de agosto na UTI do Hospital Santa Terezinha e que testou positivo para a doença, faleceu no sábado. Conforme o hospital, o idoso também tinha problemas de diabetes, colesterol elevado, hipertensão e era um paciente sobrepeso. Esta foi a segunda morte provocada pela doença em Entre Rios do Sul e a 48ª na região de Erechim. Ainda falando do Covid-19, a região de Erechim voltou para a bandeira laranja no sistema preliminar divulgado na última sexta-feira do governo do estado. A expectativa é que nesta segunda-feira a região se mantenha novamente na bandeira laranja. Veja. No mapa preliminar do Sistema de Distanciamento Controlado do Estado, divulgado na tarde desta sexta-feira, a região de Erechim retornou para a bandeira laranja. Segundo os dados do governo do estado, a região que está em cogestão apresentou melhoras em seus indicadores. Além de Erechim, outras 16 regiões também receberam bandeira laranja. Foi o melhor resultado nos últimos 3 meses. O mapa definitivo do sistema será apresentado na próxima segunda-feira. E ontem foi 20 de setembro, feriado da Revolução Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, que se celebra o Dia do Gaúcho, Em muitas cidades aí, os desfiles tradicionalistas foram suspensos devido à pandemia, mas em outras eles foram substituídos por cavalgadas. Foi o caso de Barão de Cotegipe e Nonoai. O 20 de setembro foi celebrado no Alto Uruguai Gaúcho. Em tempos de pandemia, os tradicionais desfiles farroupilhas foram substituídos por cavalgadas. Em Barão de Cotegipe, cavalarianos passaram por algumas ruas da cidade para lembrar a Revolução Farroupilha. O gesto também foi repetido em Nonoai, onde os cavalarianos foram até o CTG do município. Dezenas de veículos também acompanharam a atividade. Olha, muita gente está preocupada aí com esse momento, viu? O retorno das agências do INSS. Muita gente precisa do benefício para poder sobreviver e não está conseguindo encaminhar porque as agências do INSS foram fechadas aí devido à pandemia. Agora elas estão retornando. Aqui em Erechim, elas já devem começar a retornar, mas sem perícia médica. Quem explica para a gente é o Natan Bretenbach na reportagem. Após 6 meses de portas fechadas, sem atendimento presencial, a agência do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, voltou às atividades nesta semana em Erechim, no norte do estado. Os atendimentos principais ocorridos aqui na agência de Erechim, como todas as agências da Previdência Social, são com relação ao cumprimento de exigências, tanto de requerimentos de benefícios como manutenção de pagamento de benefícios. Esses transcorreram normalmente, através de agendamentos realizados. Também estamos retornando com os serviços de justificação administrativa quando o segurado requer o reconhecimento de algum tempo para cômputo na sua aposentadoria. E também, em algumas agências, estamos retornando também avaliações sociais que dizem respeito aos benefícios aos portadores de deficiência. Apesar do retorno, exigências dos profissionais de saúde acabaram impossibilitando as perícias e ainda não se sabe quando serão realizadas. De acordo com a Gerência Executiva Regional, as solicitações para a prevenção à Covid-19 estão sendo realizadas. Entre elas, uma porta de fuga, também um botão de pânico solicitado pelos médicos, painel de acrílico para separar o perito e também o segurado, entre outros equipamentos de proteção individuais, como viseira, luvas, capote e também o álcool em gel. Com atendimento agendado no horário das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde, a cidade gaúcha não é a única do Brasil a enfrentar este problema, que acaba prejudicando aqueles que precisam do serviço público.
nós procuramos atender com nossa seção de logística, a manutenção predial que presta serviços, e a própria agência aqui procurou atender a todas as solicitações ali para que pudesse dar o seguimento desse trabalho tão importante que é a perícia médica. Então, assim, esperamos que esse retorno seja o mais breve possível, né? Para que todos, principalmente o cidadão, saia ganhando. O gerente executivo regional, responsável por 12 agências do INSS em 119 municípios do Rio Grande do Sul, informou que uma inspeção irá avaliar na próxima semana as condições de trabalho das salas dos peritos. Na segunda-feira nós teremos duas vistorias, uma em Erechim e outra em Passo Fundo, para verificar em conjunto com a Perícia Médica Federal, né? Essa vistoria será dada por o representante do INSS, que no caso me farei presente, e pela Perícia Médica Federal, a qual nós também já encaminhamos ofício para que esteja acompanhando esses trabalhos. E aí, nessa vistoria, nós vamos verificar a possibilidade do retorno da Perícia Médica Federal, né, para que nos próximos dias o serviço de perícia médica seja normalizado. Muito bem, vamos conhecer os prefeitos agora, os candidatos, os pré-candidatos a prefeitos aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho, escolhidos nas convenções. Lembrando que esses nomes foram escolhidos pelos partidos e suas coligações para serem candidatos, mas eles precisam registrar a sua candidatura até o próximo dia 25 de setembro. Hoje a gente mostra para você quem são os candidatos nas cidades de Jacutinga, Três Palmeiras, Viadutos, Cacique Doble, Carlos Gomes, Centenário, Ipiranga do Sul, Nonoai, Getúlio Vargas, Machadinho, São José do Ouro e Sertão. Te liga! O município de Jacutinga contará com 2 chapas para concorrer à prefeitura nas eleições de 2020. O atual prefeito, Beto Bordim, irá concorrer à reeleição pelos progressistas e terá como candidato a vice o vereador Ricardo Menegas, também do mesmo partido, com o apoio dos republicanos e do PSL. Na oposição, concorre a prefeito o candidato Roque Tortelli, do PSDB, e vice Carlos Carraro, MDB. Na coligação, Juntos Somos Mais Fortes, com apoio do PT e PTB. Na cidade de Três Palmeiras, 2 chapas irão concorrer à prefeitura nas eleições de 2020. Em uma delas está o candidato a prefeito Claumir César de Oliveira, que tem como vice Cidemar de Oliveira, na coligação MDB, PSB e PP. Na oposição estão para candidato a prefeito Darlan Cremonini, como vice Luciano Cremonini, pela coligação PDT, PT e PTB. A cidade de Viadutos terá 2 candidatos a prefeito nas eleições de 2020. O atual prefeito Clayton dos Santos Brum, do PTB, concorre à reeleição, com o vice Giovan André Esperotto, do MDB. A coligação, que recebeu o nome de Viadutos no Caminho Certo, é composta pelos partidos PTB, MDB, PSB e Cidadania. A coligação de oposição, que recebeu o nome Renovação, é composta por uma chapa pura do Progressistas, com a candidata a prefeita Karine Delevati e a vice Juscelia Pigato. Faz parte também dessa coligação o Solidariedade. Cacique Doble terá 2 candidaturas à prefeitura nas eleições de 2020. O vice-prefeito, que assumiu como prefeito há algumas semanas, Luiz Ângelo Deon, do PDT, buscará a eleição e terá como vice Malcir Fantin, do PL, em uma coligação formada pelos partidos dos candidatos com o apoio dos democratas. Já a oposição apresentou o nome de Clairton Pazinato, do MDB, para o cargo de prefeito, e Odailson Pazinato, do Progressistas, como vice. 2 chapas irão concorrer nas eleições de 2020 à prefeitura de Carlos Gomes. O atual prefeito Egídio Moreto, do Republicanos, busca a reeleição. O vice da chapa é Vasco Giavdevski. A chapa de oposição foi apresentada pela coligação União Trabalhista Democrática, com Luiz Zielinski, do PT, a prefeito, e vice Roberto Stoldunski, do PDT. Em Centenário, 2 candidaturas vão disputar a prefeitura nas eleições de 2020.
o atual prefeito Hilário José Colassa, do PT, com o vice Jacir Polinski, do PDT, que buscam a reeleição com a coligação Frente Trabalhista Popular. A oposição será feita por Genoir Florec, do PL, com o vice Cássio José Consente, do Progressistas. A coligação também conta com o apoio do Republicanos, MDB e Cidadania. 2 candidaturas irão concorrer à Prefeitura de Ipiranga do Sul nas eleições de 2020. O atual vice-prefeito do município, Marco Antônio Sana, do PTB, busca o cargo de prefeito. O vice na chapa é Fábio Luiz Klein, do Progressistas. A coligação Ipiranga para Todos, formada por PDT e MDB, apresentou o nome de oposição de Itacir Francisco Astoff, do PDT, como candidato a prefeito, e o vice Oswaldo Zen, do MDB. Em Nonoai, 2 chapas irão concorrer à prefeitura nas eleições de 2020. Como candidato a prefeito, Jorge Alberto Bringuente, com o vice Adonis Luiz de Barros, do PDT. E na oposição está a candidata a prefeita Adriane Perim de Oliveira, do PP, e vice Décimo Pedro Vassoler de Melo, do PL. A cidade de Getúlio Vargas, o segundo maior colégio eleitoral na região do Alto Uruguai Gaúcho, terá 3 candidaturas à prefeitura nas eleições de 2020. O atual prefeito Maurício Soligo, do Progressistas, busca a reeleição em uma chapa pura com o vice Egídio Passa, que é do mesmo partido, mas em uma coligação que tem progressistas, republicanos, PDT, PTB, democratas e PSD, que recebeu o nome de Aliança por Getúlio Vargas. O MDB também está em uma chapa pura e apresentou o nome de Albino Benedelli e vice Deliane Assunção Ponce. O Partido dos Trabalhadores também apresentou uma chapa pura, com Roberto Carlos Bortolotto e Gelson Luiz Seminotti. Em Machadinho, 2 candidaturas irão concorrer à prefeitura nas eleições de 2020. O atual prefeito Alcir Grison, do MDB, buscará a reeleição com o vice do Progressistas, Dorival de Lima Vilarino. A oposição terá uma chapa pura com candidatos do PTB. Os nomes escolhidos foram Volmir de Biasi para prefeito e Natan Demétrio Polo de vice. Em São José do Ouro serão 2 candidaturas na disputa pela prefeitura nas eleições de 2020. O atual prefeito Antônio José Bianchi, do MDB, busca a reeleição com o vice Valentim Gelaim, do Progressistas. Além dos 2 partidos, a coligação, que recebeu o nome de São José do Ouro Unido para Fazer Mais, conta também com PTB, PSDB, PL e PSB. A oposição apresentou como candidato Acioli Atanásio Dutra, do PDT, que terá como vice Mauro Dottoni, do PT. Os partidos formaram a coligação São José do Ouro para Todos, que também tem o apoio do Democratas. Em Sertão, 3 chapas foram apresentadas para concorrer à prefeitura do município nas eleições de 2020. O atual prefeito Edson Luiz Rosato, do MDB, buscará a reeleição ao cargo. O vice escolhido é do mesmo partido, Valmir Bocalon. O atual vice-prefeito Carlos Antônio Bernieri, do PSB, também concorrerá à prefeitura, ao lado de Renata Capuani, do PDT. Os 2 partidos formaram a coligação Juntos para Fazer a Diferença. Na outra chapa, os progressistas optaram por uma candidatura de chapa pura, com Marcos Antônio Gobo, candidato a prefeito, e vice Antônio Carlos Bordion. Muito bem, gente. Olha, amanhã tem mais candidatos às prefeituras aqui da região, escolhidos nas convenções, né? Lembrando que esses nomes foram aqueles escolhidos nas convenções dos partidos, que tem agora até o dia 25 para registrar as candidaturas de forma oficial. Vamos falar de esporte agora? Olha, o Ipiranga venceu o último que ainda não havia perdido na Série C do Campeonato Brasileiro, o Criciúma. Foi por 2-0. Os gols aconteceram ontem no estádio Colosso da Lagoa, aqui em Erechim. O Ipiranga venceu a 3ª seguida e conseguiu derrubar o último invicto da Série C do Campeonato Brasileiro. O Canarinho venceu por 2-0 o Criciúma no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, na tarde deste domingo.
O primeiro gol da partida veio de pênalti. No fim do primeiro tempo, Vitão colocou a mão na bola dentro da área. Fernandinho fez uma bela cobrança, sem chance para o goleiro Arthur. Feliz pela partida mais uma vez, agradecer a Deus aí por mais um gol, feliz pela atuação de todos aí e agora é só comemorar, mas com os pés no chão e tem muito ainda pela frente. O segundo gol veio aos 17 minutos da segunda etapa, quando Neto Pessoa recebeu um bom cruzamento de Muriel, decretando a vitória do Canarinho. Eu acho que mais uma partida consistente, né? Acho que a nossa equipe vem bem no campeonato, evoluiu bastante. E hoje, mais uma vez, a gente mostrou o poder da nossa equipe em casa e fizemos mais uma grande partida, perdemos o adversário e conseguimos esses 3 pontos aí, nos mantemos na vice-liderança, que é o mais importante. Além de vencer pela terceira vez em sequência, o Ipiranga ampliou a marca de jogos sem perder para 6 e segue na parte de cima da classificação, brigando agora pela liderança com 14 pontos. O Canarinho volta a campo no próximo domingo contra o Ituano, às 3h30 da tarde, no Colosso da Lagoa, pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, parabéns ao Canarinho. Com esse resultado, o time de Erechim é vice-líder no seu grupo. Vamos dar uma olhada na tabela da Série C, como é que está o Ipiranga nesse momento. Está aqui, ó, é o segundo colocado, acima do Volta Redonda, que ficou em terceiro, né? O Ipiranga tem 14 pontos, um a menos que o Brusque, que é líder aí da sua chave, né? O time de Erechim já tem 7 jogos, nesses 7 jogos foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? O total aí 11 gols já marcados, ou 5 gols, é o saldo de gols aí, 11 gols, sendo 6 que ele tomou e 5 ainda que ele tem. Então tá aí o Ipiranguinha com 14 pontos, é o segundo da sua chave, o Brusque lidera o grupo com 15, o Volta Redonda é o terceiro com 12 e o Londrina com 11, né? Lembrando que os 4 primeiros de cada chave se classificam para a próxima fase da Série C. O Ipiranga aí volta a jogar agora no próximo domingo aqui em Erechim, tem pela frente aí mais um grande adversário da competição. Vamos falar agora da dupla Grenal. Olha, começando pelo Internacional, que perdeu para o Fortaleza, jogando lá em Fortaleza, né? Acho que o Internacional jogou e perdeu por 1-0, viu? Contra o time lá do Rogério Ceni. No fim da partida, o treinador Eduardo Cudê disse que foi injusto o gol que o Colorado levou. Veja a fala dele. La única idea de colocar a Lindoso era ver si en el juego aéreo, en bola parada, podíamos, porque quedaban 5 minutos, a ver si podíamos llegar y presencia en el área cuando llegáramos por los costados, que entrara a zona de definición. Después, ¿qué ha pasado en los últimos juegos? La seguidilla de juego y los cambios que tenemos que hacer, por tratar de poner los que mejor están, y lo vengo repitiendo constantemente. Nos va a costar mucho, somos muy cortos, estamos jugando mucho juego con chicos y bueno, no es fácil, ¿no? Ser líder, jugar Brasileirao siendo líder, jugar Copa Libertadores, y bueno, con lo que tenemos, ¿no? Vuelvo a repetir, a veces no podemos completar la banca y bueno, seguiremos trabajando. No es la situación ideal, trato de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Muito bem, gente. E olha, o Grêmio empatou em 1-1 com o Palmeiras, jogando na Arena em Porto Alegre na tarde de ontem, no domingo. E a gente começa mostrando os gols dessa partida para você, que são imagens da Grêmio TV.
Muito bem, só lembrando que os gols do Inter a gente não mostra, o gol do Fortaleza, na verdade, porque a Inter TV, nossa parceira, não liberou as imagens, aí são imagens dos canais fechados aí que tem direito das transmissão, né? Mas o Grêmio registrou os gols e a gente mostrou para você aí aqui na TV Bom Dia. Bom, e o Renato Portaluppi, após este empate, né, disse que aprovou o desempenho do Grêmio, mas lamentou os desfalques aí do time contra o Palmeiras. E a partir de agora é tudo Grenal. Veja o que falou o Renato. Olha, Igor, é o trabalho que a gente faz, sempre falo isso para vocês da base, né? Hoje nós tínhamos 24 jogadores concentrados, 12 jogadores da base. Então o poder de reação nosso hoje foi muito bom, apesar de desde o primeiro minuto estava gostando da equipe. Nós montamos uma estratégia hoje para jogarmos contra a equipe do Palmeiras, com uma equipe bem treinada, uma equipe forte, uma equipe que tem jogadores a nível de seleção. Nós começamos o esquema no 4-1-4-1 e durante a partida nós mudamos para 4-5-1 também, dependendo do que estava acontecendo. E a equipe se comportou muito bem nos dois esquemas. O Palmeiras praticamente não teve muitas oportunidades. No segundo tempo, no momento que eu coloquei um pouquinho a equipe mais para frente, infelizmente nós tomamos o gol. Mas tivemos o poder de reação, chegamos ao empate com o Ferreirinho. Então é aquilo que eu falei que muitas pessoas não estão entendendo, é que o Grêmio está enfrentando grandes equipes do futebol brasileiro. Hoje foi uma prova disso. E nós temos vários jogadores no departamento médico. Eu não estou me queixando, mas eu estou querendo mostrar a força do nosso grupo com os garotos mesmo assim. Nós estamos fazendo frente às equipes com muitos jogadores no DM. Então isso mostra a força que o grupo tem que o Grêmio tem no grupo. E daqui a pouco todo mundo vai ser do departamento médico e aí sim o Grêmio vai ficar muito forte. Muito bem, olha, a partir de agora tudo Grenal, né, na Libertadores da quarta-feira, mas a gente vai dar uma olhada na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está liderando com 21 pontos, com a derrota o Inter acabou perdendo a liderança, fica com 20, mas em segundo colocado, né? Lembrando que o Colorado ainda tem um jogo a mais que o Atlético nessa rodada. O São Paulo é o terceiro e o Palmeiras é o quarto, aí fechando a zona de classificação para a Libertadores da América. Já o Grêmio aparece na 12ª posição, soma 13 pontos aí no total de 10 jogos, né, tendo aí até o momento apenas 2 vitórias e 7 empates, situação que preocupa um pouco aí a torcida gremista do Campeonato Brasileiro, né? Mas, segundo o Renato, quando o time voltar, né, com os seus desfalques, aí o time pode voltar a disputar, né? Então a situação aí, o Grêmio está no meio da tabela. Vamos falar da Liga Nacional de Futsal. Olha, o Atlântico ficou no empate em 0-0 com o Cascavel na LNF. Vamos ver os melhores momentos dessa partida. Humberto. Jorginho pisou no chute, a bola sobrou para o Jorginho. Passe, Jabá, não conseguiu concluir. A equipe do Cascavel, o que é favorável ao Atlântico, porque joga esperando, joga aguardando e jogando no erro. Vamos ver o contra-ataque, é o chute de longe, a bola quase escapou do Jackson. Quem marca mais é o Atlântico, o Cascavel vem pra cima, tenta crescer um pouquinho no jogo. Tá jogando em casa, Johnny errou, onde não pode, ó o contra-ataque, Grilo bateu pro gol, palma o goleiro André Deco. Carlão, daí Carlão, bateu forte. Briga ali com o Humberto. Achei que foi falta. A arbitragem mandou seguir. Olha o contra-ataque do Cascavel. 3 contra 1. Jorginho pisou. Rony bateu em cima do Silva. Cascavel Futsal respeitando o pedido do técnico Cassiano Klein. Vamos chegar mais com paciência. Olha o chute. Pega Jackson. Olha o Gessé na ala. Com o passe pro Barbosinha. Bateu pro gol. Chega o Rony. Também estava por ali o André Deco. O Dieguinho, o passe aqui não foi legal. Carlão recupera, vai bater, Carlão, bateu pro gol. Quem tava lá? Olha o drible do Humberto. O Jackson tirou agora com as pontas ali dos dedos. Bom passe do Deco, hein? Não tinha por que ele bater pro gol de primeira também, que se a bola explode na barreira, de repente...
Muito bem, gente. Olha, mais informações para você sobre o esporte, jornalbomdia.com.br/esportes. Acessa lá e fica por dentro de todas as novidades. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo presencialmente na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7 ou no site solarimóveis-rs.com.br. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo e já eu tô de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Antes, a vida era assim. Depois,
ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Antecipe suas compras para o Dia das Crianças e garanta o melhor preço. Venha conhecer o Feirão de Brinquedos na Avenida 7 de Setembro, em Erechim, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite. Novamente, mais um Feirão do Dia das Crianças, um Feirão de Brinquedos na cidade de Erechim, um ano diferente. Estamos com muita variedade, muito mais do que o ano passado, mas sempre seguindo as novas regras do distanciamento controlado. Então pode vir para o feirão, pode vir tranquilo, tem toda a parte de higienização, a parte de distanciamento entre as pessoas. Então quem que dá um presente para sua criança, para o seu filho, para sua filha, seu afilhado, vem, antecipa tudo isso, que nós com certeza vamos conseguir cumprir o presente para todo mundo aí. Só no Feirão de Brinquedos você encontra descontos de até 70%. Linha Baby Life com 30% de desconto. Bonecas Divertors por R$ 49,90. Nós somos com 15% à vista no dinheiro. Então pode vir, o valor da etiqueta tem 15% de desconto aí, acessíveis aí para todo mundo. Também podendo ser feito em até 10 vezes no cartão. Então um produto que é mais caro, um carro elétrico, uma bicicleta, 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Faça seu pedido também pelo WhatsApp 54991569943. Nós mandamos as fotos, podemos entregar em toda a cidade de Erechim, na região Alto Uruguai aqui também, em algumas cidades sem custo. Antecipe suas compras e garanta os melhores preços para o Dia das Crianças. Venha para o Feirão de Brinquedos. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia, falando sobre empreendedorismo, vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial,
trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir, eu espero por você. Oi, pessoal! Eu fiquei sabendo de uma campanha pedindo a minha foto na cédula de R$200. Mas, gente, pra ser sincero, todo mundo já me conhece, né? Por isso, eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem, o caramelo do cerrado, o lobo-guará. Ele agora também vai fazer parte do dia a dia de vocês, nessa nova cédula que tem muitos itens de segurança. Tá, eu sei que vocês me amam, mas chegou a hora do lobo-guará brilhar. Cédula de R$200, um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. O Brasil atingiu a marca de 3 milhões de recuperados da Covid-19. São 3 milhões de brasileiros que se trataram e venceram o coronavírus. O Ministério da Saúde lembra, ao sentir qualquer sintoma da doença, o médico deve ser procurado imediatamente. O tratamento, logo no início da contaminação, aumenta as chances de recuperação. Então lembre-se, se estiver com sintomas de Covid, não espere. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito
Cressol. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, estamos de volta após o nosso intervalo, agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde. Bom, vamos começar aqui com os destaques das curiosidades da política. É que essa é uma questão que sempre tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu conversando com o candidato a vice-prefeito dos progressistas na chapa do Lando, o João Aleixo Brusque, né? Ele me falou que só descobriu que o nome dele era Aleixo na 5ª série primária, quando estudaram no Nossa Senhora Salé, lá nas Três Vendas, né? Quando foi fazer o exame admissional no Mantovani, pediu a certidão do nascimento, e lá ele viu que era Aleixo, não era Alessio. Até então ele assinava como Alessio. Ninguém sabe se é culpa do escrivão, se o pai e a mãe dele quiseram estudar. E a partir daquele momento ele sempre usou Aleixo. Tem gente que achava que era sobrenome, mas é nome. É o segundo nome, não é o primeiro sobrenome. Então é uma curiosidade da eleição aí, ficou sabendo só no 5º ano primário que ele tinha o nome dele era Alessio. Nós vamos ter Aleixo. Aleixo. E nós vamos ter uma coligação de mulheres, sabe, para ir lá em Viadutos, é isso? Não, que eu fiz um levantamento quando eu divulguei, né, as 2 candidaturas de Viadutos e depois eu vi, cara, que eram 2 mulheres, né? Mas eu vi que era na hora. Eu fui pesquisar, nós nunca tivemos na história política do Uruguai uma chapa formada só por mulheres. É a primeira vez da história. É uma curiosidade da política. Muito bem. Trata-se como é o nome delas? A Karine Delevati, dos progressistas, ela já foi a secretária de cidadania, e a empresária Juscelie Pigato, as 2 do progressista. Então aí é um registro. Olha, o verdadeiro presidente. No dia anterior eu botei o Luciano Azileiro como presidente, porque ele falou comigo como sendo Podemos. E o Gustavo Preto estava do lado. E para mim, não, nós montamos agora. Eu achei que eu estava falando com o presidente, não do Podemos. Na verdade, ele era o vice, o presidente era outro que não falou. Mas eu não sabia, né? Aí me avisaram, não, faça o registro amanhã, sem problema nenhum, né? Que ninguém... Eu quero dizer, não, o outro não falou que ele é meio fanho, o cara tinha do Sal, do amigo dele, né? Então tá aí, só um registro para... Aí na região nós temos a disputa de Ipiranga do Sul. É que eu fui fazendo aquilo que eu estou fazendo, falo em alguns municípios, estou terminando amanhã, agora até nos ligaram lá, tenho que passar para vocês que quem é a oposição em Barão do Cotegipe nós não tínhamos, é uma chapa pura de cidadania. Aqui eu trago em Ipiranga do Sul, o Coceiro não vai mais a vai o vice dele, né? Então tem 2 lá. O que chama a atenção que em Erebango é o duelo de Valmores, né? O candidato a prefeito é o Valmor Tomazini, atual. E a oposição é formada pelo ex-prefeito Valmor Tomeleiro. Então são 2 Valmor na disputa, né? E esse aqui eu comentava com você que é bem impressionante essa história. Floriano Peixoto acho que tem 30 anos, mas apenas 2 prefeitos na sua história. E vai seguir assim. E vai seguir assim. Essa é uma questão que acontece em muitos municípios da região. Então não trouxe aqui Estação, que tem 4 candidaturas, ex-prefeito concorrendo, troca de vice. Mas tem uns fatos interessantes aqui, quer ver? Ó. Esse aí tu vai acompanhando, ó. 3 chapas por Getúlio Vargas, né? Então é uma coisa que chama atenção. Nós temos uma outra questão, ó. Em Sertão? O prefeito e o vice estão em chapas distintas. Os 2 concorrem a prefeito, uma reeleição e outra a prefeito. Então esses são os dados assim interessantes, né? São Valentim tem uma confusão, tem 4 candidatos também. Estou buscando os nomes ainda que... Cara, é uma... Vamos ver a acomodação das forças, né? Muito bem. Lembrando que esses são os nomes definidos nas convenções, né? Agora os partidos têm até o dia 25 para registrar essas candidaturas. Eu esperei. Nós estamos divulgando todos. Posteriormente, com o ok da Justiça Eleitoral, nós vamos fazer todos os municípios da abrangência. Todos os que se registraram. Agora são os que aceitos nas convenções. É importante que o pessoal a gente explique isso. Bom, a gente trouxe uma grande repercussão no fim de semana, deu essa parte da tua coluna. O primeiro apelo, por que eu quero ser prefeito aqui de Erechim. Claro, definindo os candidatos, estão começando a ouvir o que eles pensam. Uma cidade polo, com 107 mil habitantes quase. Aí eu fui ouvir os 4. Segui, mesmo tamanho, por ordem alfabética dos nomes. Aqueles critérios que tu usa para não dizer que tem benefício para A, B ou C. Nesse primeiro momento, eu ouvi os 4, daí eu botei na minha coluna no Facebook, depois eu botei separado eles para ver individualmente o poder de força, que eu não estava me entender, né? E teve muito acesso. Hoje, nas matérias políticas, no final de semana, tivemos quase 130 mil pessoas alcançadas em todas as matérias. Essa aqui das mulheres foi muito bem também, então tivemos... Isso é importante, nós queremos buscar tornar o processo eleitoral cada vez mais democrático. O que tu vê aqui? O Lando foca na gestão pública com transparência e cuidado do dinheiro público. Cláudio Palhosa foca na questão das
da tecnologia envolver o setor público por ser menos trabalhoso pro cidadão. O Polis, ele vai naquela questão de não olhar pelo retrovisor e cuidar daqui para frente, que todo mundo fez tudo a seu tempo, que é hora no momento difícil de pensar a cidade de uma maneira coletiva e união. E o Thiago Depois defende que está na hora de trocar a velha política, né? Então está muito postas, nós temos assim, na composição aqui seriam 3 chapas de direita e uma de centro, porque a esquerda ficou um pouco de fora, porque o PCdoB não sou candidato, o PSB seria esquerda, aqui em Erechim não é tão esquerda. Então nós temos Erechim um pouco diferente dos partidos. E uma coisa, né? O PDT de direita, né? O PDT porque é o atual governo, entendeu? Então não pode ser um candidato de esquerda porque ele é o atual governo, mas com o PSDB e com o progressista de vice. Então tu vê que, na região, tu vê que as ideologias partidárias, elas têm as características locais. É verdade. Sempre vai unir esquerda, direita e centro, esquerda e direita, como no país, por exemplo. Mas é interessante, né? Muito então, bem. Essa é o primeiro apelo. Agora nós vamos, ao longo dessa campanha, fazer setorizado, nós vamos ter os debates, vamos ter tudo, mas também vamos ter setorizado perguntas, entrevistas provavelmente individuais com os candidatos aqui, fora dos debates, né? Com as mesmas perguntas, nós vamos se organizar para isso também. E é interessante, é um período onde eu digo que a maior arma que tem poderosa é o voto e a população vai escolher quem quiser dos 4. Esse é o bom da democracia. Se tu não está contente com alguém, tira. Se está contente, mantém. É isso aí. Eu acho que esse agora é um papel muito importante que o Bom Dia já veio falando. E vou reiterar aqui em todos os meus comentários que nós queremos ser parte, assim, indutor do crescimento da região. E nada mais é que foi esse debate democrático e plural que nós estamos fazendo na cobertura já. Ela ainda é inicial, mas foi muito forte a nossa cobertura em cima das eleições, né? E ela só vai ser, com as propostas dos candidatos, com os debates ao longo desse período, nós vamos viver muita eleição aqui até dia 15 de novembro. É verdade, é importante que a gente quer fazer o nosso papel, né? Que é apoiar você que está em casa, escolher a melhor pessoa para representar a sua cidade. E se você tiver alguma curiosidade da política local, o Reginaldo encaminha para nós vamos divulgar, nós vamos fazer. E sempre digo aqui, sempre tem, eu não escrevo cada vez, mas quando dá eu escrevo, é um trabalho conjunto, cara. Aqui eu assino, aqui eu fiz, mas a região, aqui a TV Bom Dia, o Leandro, o Natan, o Marcos, todo mundo envolvido, porque é muitas coisas para checar. Né? A gente comete erros, mas são involuntários, sempre digo, pessoal. Que nem nas cidades os caras sabem quem são os seus candidatos e nós temos que descobrir. A gente sai com os partidos, os caras te dão um apelido, não dão um nome, não dão o partido, porque os caras, por isso que menos importa o partido, é o Neno, o Kiko contra o Ninon e o Didio, sabe? Ah, tá bom. Qual partido que é? Não, um é da esquerda, da direita, e tu não sabe como que é, né? Não sabe. Então, tu vê como que tu tem que descobrir os nomes, as coisas, às vezes sai uma letrinha trocada no sobrenome. Isso não é por desatenção, é questão de nós tentar descobrir antes de ir para a justiça eleitoral. Né? É verdade. Obrigado, Finagem. Até amanhã. Até amanhã. Gente, agora nós vamos seguindo com o comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. Hoje, então, ocorreu uma importante vistoria aqui na agência do INSS de Erechim para saber se as condições de trabalho aí das salas periciais, dos médicos peritos, se a agência, de um modo geral, está de acordo para que se retorne o trabalho da perícia médica aqui em Erechim e região, já que atende vários municípios. O resultado deve sair aí ao longo do dia, a gente vai buscar essas informações e, dando ok nessa vistoria, dentro dos próximos dias, né, depois se cumprir toda uma burocracia que deve vir também por parte de Brasília, enfim, da agência, do Instituto de modo geral, né, tem que ter toda uma regulamentação, enfim. Pode ser que nos próximos dias, aí, não se sabe exatamente quantos dias, deve-se ter o retorno das perícias médicas aqui em Erechim e região. O que é muito importante e extremamente necessário. Quer dizer, quando a gente fala em instituto, em INSS, está falando diretamente das necessidades mais urgentes das pessoas, de saúde e também de um serviço fundamental que as pessoas demandam muito e
está ligado diretamente aí à vida da sobrevivência, né, da população. Porque se tratam de conseguir os benefícios daquilo que a gente passou uma vida inteira trabalhando, vai se encaminhar lá os papéis, enfim, para conseguir a sua aposentadoria e continuar tendo um mínimo de, né, dignidade para se viver com o salário que se contribuiu, ou auxílios e benefícios médicos, e aí entra a questão da perícia tão importante que é necessário para liberar esse tipo de benefício, auxílio. Enfim, as pessoas têm urgência, porque normalmente estão acamadas, doentes, enfim, e precisam, não podem trabalhar e dependem daquilo para sobreviver. Então é um serviço extremamente essencial. Nos próximos dias a gente deve ter aí o retorno exato, se isso vai voltar e quanto tempo vai demorar para voltar, mas a população com certeza está na expectativa para que retorne o quanto antes, já que esse, repito, é um serviço essencialíssimo e que não pode ser adiado, não pode ser prorrogado, não pode se deixar para amanhã, porque as pessoas precisam para ontem, e se trata de vida, sobrevivência, saúde, enfim, da manutenção das necessidades básicas das pessoas, e tem que passar por ali. Se não passar por ali, não tiver o crivo do INSS, do perito, as pessoas não conseguem acessar. E aí faz como para viver? Então, a gente está na expectativa para que retorne o quanto antes e vai trazer novas informações sobre esse assunto aí no decorrer da semana. É isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Nós vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são as informações, destaques aí do jornal impresso e digital Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa o primeiro apelo dos 4 candidatos à prefeitura aqui de Erechim e um dia decisivo para a agência do INSS aqui no município. Coluna do Rodrigo Finardi, ele traz os destaques aí das curiosidades envolvendo a política. E também na página 4 tem a coluna de opinião e na 5 a região de Erechim recebe indicação de bandeira laranja pelo mapa do distanciamento controlado definido pelo governo do Rio Grande do Sul. Na página 6 tem o fato da foto e na 7 a Creral finaliza a obra da subestação seccionadora de Maximiliano de Almeida, mais um investimento lá para a comunidade. Na página 8 tem o espaço pop do Bom Dia e na 9, o caderno de saúde de olho na nutrição, menos alimentos ultraprocessados, mais qualidade de vida, reportagem da Isabel Seaber. Página 10, o IDEB Erechim oscila entre metas superadas e outras não alcançadas. E na 11, a agência do INSS, solicitações atendidas aqui em Erechim. Página 12, a AVE dá nome ao município de Jacutinga. E o 20 de setembro, dia do gaúcho, o tradicionalismo e a pandemia, trouxe destaque, então, dessa cultura preservada aqui na nossa região. Nas novidades do Bom Dia, Vanessa Beitler, reconstruindo, aí está falando esse destaque, o Bom Giovanni, né? Na página 2, está falando mais sobre presentes aí e também decoração. E na página do caderno BD Saúde, fala sobre o autocuidado, que ainda é mais importante na terceira idade. Fala também sobre a saúde dos olhos, tem os classificados do Bom Dia. E no caderno Pet, está falando sobre o cachorro. Será que os cachorros podem comer frango? Saiba aí. Também na 19, as dicas para criar um cantinho de paz aí na sua casa. Tem o caderno de variedades do Bom Dia e na Segurança, a Defesa Civil tem 625 mil celulares cadastrados para receberem alertas aqui no estado. E na página 23, o Ipiranga vence por 2-0 o Criciúma no Colosso da Lagoa. Os competidores do Rally Integração fazem apelo para que o público assista em casa. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos conferir como é que fica o clima, o tempo nessa segunda-feira. Olha a previsão aí de sol em todo o Rio Grande do Sul.
Uma massa de ar frio de origem polar vai predominar sobre o sul do país nesta segunda-feira. Tem risco de geada na região de Bagé, de Caxias do Sul e áreas do extremo sul de Santa Catarina. A previsão para o leste do Paraná, incluindo Curitiba, é de garoa. Em áreas do extremo norte do Paraná, o sol vai aparecer forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Já nas demais áreas do sul, não tem previsão de chuva. No Vale do Itajaí e em Florianópolis, o sol vai aparecer entre muitas nuvens e nas demais áreas do sul do país, incluindo Porto Alegre, a previsão é de sol forte. A mínima prevista em Porto Alegre é de 6, a máxima é de 20 graus, mínima de 11 e máxima de 16 graus em Curitiba. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te encontro amanhã com outras informações. Até lá, tchau, tchau.